Olá, vamos ver se agora vai dar certo, né? Da gente conseguir falar aí com o Dr. Ricardo Barini, com a doutora Isabela, a Isabela Nele Machado. Vamos ver se a gente consegue agora falar com esses profissionais maravilhosos. Esperar aí o pessoal entrar novamente. Vanira, entrando, Jennifer, Charles. Vamos lá. Enquanto vocês vão entrando aí, eu já vou tentando mandar aqui o convite para o Dr. Ricardo e para a doutora Isabela. Vamos ver se agora vai dar certo aqui. Vamos lá ver se a gente consegue fazer o login aqui. Doutor Ricardo, o senhor consegue... agora eu consegui receber aqui seu convite, doutor Ricardo. Vamos ver se vai dar certo. Olá, doutora Isabela. Aí, agora Olá! sim, Agora deu? conseguimos, que bom. Agora deu certo. Tá Essa demorando pra dar. tecnologia, de Às vezes vez a em gente quando, apanha um aplica pouco, né? exatamente, mas no final dá tudo certo. Pronto, agora estamos os três, ó. Que bom. Estou muito feliz em falar com vocês, viu? São dois profissionais maravilhosos. O Dr. Ricardo foi muito bem recomendado por uma pessoa do meu coração, que me falou que o senhor é simplesmente o melhor que tem. Então, eu falei, eu tenho que, né, me preparar para falar com esses especialistas. Isso- Imagina. É um prazer Bom, falar com você também. muito obrigada, doutor Ricardo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa situação da gestação, né, do Covid, que tem atingido várias pessoas, inclusive mulheres grávidas, né, mulheres que têm tido problemas durante a gestação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a trombofilia também, que é um mal que atinge várias grávidas e que tem vários problemas decorrentes a esse problema, né? E aí, nada melhor do que dois especialistas maravilhosos que entendem tudo sobre isso para poder falar um pouquinho para a gente sobre essas situações. Bom, para a gente começar, eu vou perguntar aqui para vocês sobre os riscos que a gente tem, né, de se ter Covid durante a gestação. Quais são as consequências disso para as grávidas? Quais são os riscos? Assim, é maior para uma grávida ter Covid ou não, porque tem imunidade baixa? Como que funciona isso? Bom, o que a gente, no começo da pandemia, imaginava é que talvez o Covid tivesse um comportamento um pouco diferente do que o H1N1, que o H1N1 nós sabemos que tem um comportamento muito mais agressivo para a mulher. Ou seja, geralmente a mulher grávida, né, que adquire o H1N1, ela tem uma resposta imunológica já um pouco diferente, né? Ela é um pouco suprimida, é um pouco imunossuprimida, que é para poder até interagir com o bebê, que é diferente dela, e isso fazia, então, com que elas tivessem uma tendência a ter uma evolução pior. As primeiras notícias que a gente teve lá atrás, né, no começo do ano passado, era que as grávidas, pelo menos na China, tinham se comportado muito bem, e que não havia transmissão do bebê, do Covid, e que elas não tinham uma evolução pior do que as não grávidas. E mais para frente a gente viu que isso não era verdade. Então, os relatos que foram se acumulando ao longo do tempo, né? Acho que a Isabela também pode depois confirmar isso, mas mostra que houve sim um aumento da mortalidade materna por causa do Covid, né? Houve um aumento da incidência de óbito fetal também em mulheres que tinham Covid, né, de uma maneira mais grave. Mas o problema mais significativo foi o aumento da prematuridade, né? E então, como qualquer outra doença inflamatória, isso provocava uma tendência muito grande, né? Essas reações infecciosas, qualquer doença infecciosa, aumenta a chance da mulher ter um parto prematuro. E não só a doença infecciosa em si, mas aquelas doenças e aquelas mulheres que precisavam, né, acabar internadas, acabar em UTI, acabavam, às vezes, precisando interromper a gravidez, até pela situação crítica que elas se encontravam, e isso, então, aumentou muito a prematuridade. Acho que a Isabela pode acrescentar alguma coisinha além do que eu falei aí. Né? Isso, primeiro eu queria dizer boa noite para todo mundo, para vocês, obrigada pelo convite aí da gente poder ter esse momento. Aí você fala assim, eu queria conversar com duas pessoas que entendem tanto, aí eu vou brincar, que eu vou falar assim, eu e o doutor Ricardo, então a gente entende muito do que não se entende muita coisa, né? Então a gente está viajando
a gente está viajando aí em duas praias, em dois assuntos que estão sempre, que a gente ainda não se sabe o princípio, o meio, o fim, tá tudo, todo o conhecimento ainda está em construção, né? Tanto do Covid quanto da trombofilia. Mas em relação às grávidas, o doutor Ricardo bem introduziu que, na verdade, lá no início a gente achou que seria a mesma coisa, hoje a gente sabe que não é. Eu acho que como uma mensagem inicial, assim, o risco que uma mulher grávida tem de pegar o Covid é a mesma da população geral. Acho que vamos começar, então, do início. O risco de pegar é o mesmo. O que o tempo tem nos mostrado é que a evolução não é a mesma. Se a gente comparar uma mulher grávida com a não grávida, as duas estão com Covid, a grávida ela tende a ter uma resposta pior, por todos esses motivos que o doutor Ricardo falou. Primeiro, pela própria imunidade da grávida, que já está um pouco alterada, então ela não faz tanta resposta imune. E também pelas próprias alterações da fisiologia da grávida, né? A gestante, ela já tem uma reserva pulmonar menor. E por isso que todas as complicações das gestantes, que são maiores do que a paciente que não está grávida, elas acontecem geralmente no terceiro trimestre. Então, assim, a transmissão é igual, mas se pegar, fica mais grave. E principalmente se pegar a infecção no terceiro trimestre. Terceiro trimestre são aqueles últimos 3 meses da gestação. Porque, além disso, aquelas alterações fisiológicas da grávida, que a grávida já não respira direito, né? A gente fala que tem a reserva pulmonar diminuída, porque o útero empurra o pulmão para cima, então a compressão na hora da respiração já é diferente. Isso tudo faz uma gravidade maior dos casos. Então, sim, as grávidas têm evoluído de uma maneira mais rápida e de uma maneira pior do que as não grávidas. Só para vocês terem uma ideia, da mortalidade materna por Covid, o Brasil responde por 70% a 75% dos casos. Então, assim, tem o fator gravidez e tem um fator também populacional aí envolvido. Entendi. Nossa, é difícil, né? E acho que a grande preocupação que existe também, desculpa interromper você, Imagina. é que, primeiro, é importante a gente saber que o Covid ainda não se demonstrou que ele provoque malformação para o bebê, né? Isso é uma coisa que sempre fica na cabeça de todo mundo. Ah, mas se eu pegar o Covid, será que o meu bebê vai ter microcefalia, que nem tinha o Zika? Será que vai ficar com problema auditivo, que nem o citomegalovírus, né? Não, até agora não se demonstrou nenhum tipo de lesão específica associada ao Covid. Aliás, até pouco tempo atrás, não se tinha nenhum resultado de pesquisa que demonstrasse a transmissão durante a gravidez da mãe para o bebê. A gente chama isso aí de transmissão vertical. E então, vários relatos de pesquisas, né, do vírus na pele do bebê, no líquido amniótico, no cordão umbilical, na placenta, e não se encontrava o vírus. E depois disso surgiu um relato de um caso, né, uma paciente que estava muito, muito, muito grave, e aí nesse caso houve a identificação do vírus no cérebro desse bebê. Mas ainda isso é uma coisa que está muito discutida, né? Não se tem certeza se esse é um caso isolado ou se existe um padrão de transmissão como existe para outras patologias, né? Que são mais conhecidas, né? Voltando a falar, por exemplo, rubéola, por exemplo, toxoplasmose, né? Então que existem padrões de aspectos infecciosos diferentes. E isso, pelo menos para o Covid, não se demonstrou. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem e a gente ainda não tem uma resposta clara é se o Covid pode provocar aborto no começo da gravidez. Bom, de uma maneira direta, por transmissão da infecção, não, ainda não se provou isso. Para a gente conseguir demonstrar que o Covid seria causador de aborto, seria necessário recuperar o vírus do material de abortamento. E isso também não foi demonstrado. Mas mulheres que têm uma doença mais grave, elas podem perder justamente pelo estado inflamatório em que elas vão se encontrar. Então, não é um efeito direto do vírus, mas aí qualquer infecção que a mulher venha adquirir no começo da gravidez pode acabar interrompendo.
uma pneumonia por pneumococo, uma pneumonia, uma septicemia por outra coisa, uma infecção urinária grave, qualquer situação infecciosa é passível de acabar, né, interrompendo a gravidez pelo estado, vamos dizer, tóxico, né, que a mulher se encontra. Mas pelo Covid, pelo menos por enquanto, não se tem essa demonstração clara de que ele provoque abortamento. O que Entendi. você E aí? falou, a gente comentou, a gente falou das complicações para gestante, né? Que seriam Aham. a mais grave. E aí o doutor Ricardo estava falando da questão do feto, não ter essa transmissão vertical comprovada como um fator tão como teve na Zika, por exemplo. Uhum. Geralmente, as complicações que a gente tem observado nos fetos cujas mães tiveram o COVID são relacionados a essas complicações ou relacionados com pequenos trombos que faz na placenta, ou por essa reação inflamatória que o feto, que a parte fetal sofre. Então, por exemplo, o que a gente observa é bastante restrição de crescimento fetal, quer dizer, a diminuição do ritmo do crescimento do feto intrauterino, né? Alguns casos Uhum. desse óbito fetal, podendo ou não levar a óbito fetal, e a rotura prematura de membranas, quer dizer, romper a bolsa antes do tempo também, prematuramente, também por uma questão inflamatória. Então, você imagina que é mais pelo ambiente inflamatório do que a passagem transversal aí do vírus mesmo, né? Então, basicamente, a restrição de crescimento, o trabalho de parto prematuro com ou sem rotura de membranas e alguns casos relatados de derrame, que é o acúmulo de líquido no espaço próximo ao coração. Mas são todos provavelmente relacionados à reação inflamatória da mãe. Então, por isso que é importante esse acompanhamento aí do feto. Sim. E assim, quando a gente fala sobre medicação, né, sobre a questão da vacina, para pessoas, eu sei que pessoas que possuem, né, que têm a trombofilia durante a gestação tem que ter todo um cuidado em relação à medicação, né, me parece que tem até uma medicação específica que, dependendo do caso, é necessário ser tomada todos os dias para evitar que aconteça um aborto. E no caso do Covid, como que funcionaria isso? Teria alguma consequência esse uso desse medicamento, nesse cuidado durante a gestação? Para pessoas que já têm trombofilia, penso que é um pouquinho pior, né? Poderia ter alguma consequência com o desenvolvimento do feto? Você Pode pergunta falar, pelo Isabela. uso da medicação. Sim, da vacinação, da medicação. Deixa eu ver se eu entendi. A gestante, ela já tem a trombofilia, então ela já está usando ali um ácido acetilsalicílico, está usando algum tipo de heparina, e aí ela pega o COVID. Mudaria o Isso. tratamento dela ou não? Tá. Então, Isso, nesse como caso, que não seria, muda. qual seria a consequência para o bebê? Tá. Aí, a associação do COVID, mais ela já ter a trombofilia de base, não vai mudar nada o tratamento da trombofilia. Tá? Sim, E se for necessário, que a gente sabe que o COVID a gente não vai tratar, né? Não existe o tratamento específico do COVID, mas os casos graves que necessitam intervenção, geralmente intervenção hospitalar, aí a gente usa algumas medicações, corticoides, de acordo com o quadro da paciente. E aí ela ter ou não ter a trombofilia não vai mudar a prescrição da paciente que merece esse tratamento durante a vigência dos sintomas do COVID, tá? Então, assim, o COVID não entendi. vai atrapalhar a trombofilia e a trombofilia também não vai atrapalhar o COVID. Não sei se era isso que você queria, Sim, sim, se era essa a sua dúvida. sim, sim, Acho que era essa assim. é uma pergunta bastante constante que eu vejo em conversas com pacientes. Eu vejo que tem bastante gente perguntando isso aí nos comentários, né, a respeito da associação da trombofilia com a gravidez, né? Primeiro, que as pessoas, a Isabela já respondeu, mas eu vou reforçar. As pessoas têm Uhum, medo de que elas estejam mais suscetíveis a adquirir a doença. Não, isso não é verdade. Não tem nenhuma relação, né? Segundo, se adquirir, vai ser pior do que se ela não tivesse grávida, enfim. Ou a trombofilia vai fazer com que seja pior ainda a evolução? Não, normalmente não, porque ela já vai estar usando o medicamento justamente que faz a prevenção da trombose. E o grande problema que, né, um dos problemas que se temia e que se teme bastante em relação ao COVID são os fenômenos tromboembólicos que acontecem. Mas eu acabei de fazer uma revisão bem importante de um artigo
que ainda vai ser publicado, um artigo que estudou 250 mil nascimentos na França durante os 3 primeiros meses da epidemia do Covid. Então, aliás, durante 6 meses, perdão. E eles não observaram um aumento da incidência de fenômeno tromboembólico nas gestantes, que era uma coisa que eles estavam já preocupados que fosse acontecer. E tem até uma descrição no artigo dizendo que aquelas gestantes que já tinham trombofilia, que estavam usando medicamentos, tiveram um comportamento igual às outras gestantes. Então, não houve diferença pelo fato de estar tomando, ou de já ter a trombofilia, que piorou a evolução da doença. Não, isso não foi verdade. Então, acho que é bem para tranquilizar quem tem trombofilia. Acho que o mais importante que acho que tem que ficar dessa conversa, né, Isabela e eu já até falamos, o mais importante volta a ser a mesma história. É máscara, é álcool, gel, distanciamento social. Né? Esse ainda continua sendo a prevenção. E aí, felizmente, hoje a gente tem o uso da vacina. Eu sei que tem bastante coisa para a gente falar sobre a vacina. E acho que você pode até iniciar alguma coisa a respeito disso. Sim, sim, tem algumas perguntas aqui. Até querem saber qual é a vacina mais indicada para gestante, né? Se vocês têm alguma recomendação. Então, há uma publicação do Ministério da Saúde, inclusive, que diz que não há uma restrição a nenhuma das 2 vacinas que estão disponíveis no Brasil, tanto a AstraZeneca quanto a Oxford. No início, todo mundo achou que só perdão, eu falei AstraZeneca e Oxford é a mesma. O Coronavac e a Oxford, né? Todo mundo achou que a Coronavac seria a única que poderia ser utilizada, mas as 2 têm basicamente o mesmo princípio. Então, não existe diferença entre uma e outra. Né? Do ponto de vista da tecnologia de produção. Né? As 2 trabalham com vírus atenuado, não é com DNA vírus, que são é um outro tipo de material que é produzido. Então, a expectativa que se tem é que se tenha vacina suficiente para a gente conseguir vacinar as grávidas também. Né? Uhum. Existia ainda algum receio no começo do uso da vacina, porque ninguém sabia como é que a gestante ia se comportar recebendo a vacina. Alguns trabalhos estão começando a ser elaborados a respeito disso, algumas observações, mas já existe uma tendência a ser mais liberal e sugerir que as grávidas também possam tomar vacina. Acho que a Isabela pode até falar a respeito dos grupos específicos de grávidas que podem tomar por enquanto, né? E aí depois a gente comentar alguma coisa a mais. A questão da vacina aqui no Brasil, como que foi? Vamos voltar um pouquinho em 2020 e vamos ver onde a gente está hoje. Como os grupos de estudo que estudaram as vacinas que estão disponíveis no mundo não incluíram gestantes no grupo de estudo, o Ministério da Saúde, inicialmente, o que ele fez? Ele falou, não tem estudo com gestante, então nem se falava em vacina para gestante. À medida o que acontecia? Mas nessa história, muita gente tomou a vacina sem saber que estava grávida e depois foi se juntando esses casos. Então, o que se tem hoje de grupo de gestante que tomou a vacina foram gestantes que tomaram. Estou falando no mundo e estou falando até final de 2020, tá? Foram gestantes que tomaram sem saber que estava grávida. Então, tomou, depois descobriu que já estava grávida e acompanhou essas gestantes e também não houve nenhuma complicação a mais do que as complicações da população geral, né? Ter, às vezes, uma dor pelo corpo, uma febre baixa, quer dizer, coisas de reações leves. Reação grave de grávida e não grávida, não houve diferença. A partir dessas primeiras observações, aí as instituições internacionais começaram a ser mais flexíveis em relação às grávidas. Tá? Então, por exemplo, a Sociedade Americana, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio Europeu, inclusive de Reprodução Humana, começaram a fazer o contrário do que estava sendo no Ministério da Saúde aqui no Brasil. Começaram a recomendar vacina para as grávidas. Olha, a gente está acompanhando 20 mil, 30 mil gestantes que já tomaram as vacinas e não aconteceu nada, e a gente precisa que essas gestantes sejam vacinadas. Aí,
neste ano agora, e bem recentemente, o Ministério da Saúde mudou então a fala. O Ministério falou, não, a gente tem observado que as gestantes têm ficado mais graves, o mundo já está aceitando a vacinação das gestantes, e aí o Ministério, essa semana agora, foi dia 16 de abril, né? O Ministério deu um parecer favorável. Não, as gestantes devem ser vacinadas, aquelas do grupo de risco, ou aquelas que precisam priorizar. Mas a história ficou meio aérea, assim, sem muitos detalhes. Aí as sociedades de ginecologia, basicamente a Sociedade Brasileira de Ginecologia e a Sociedade Paulista, ontem eles lançaram uma nota de recomendação. E a recomendação, então, é que as gestantes devem tomar as vacinas junto com os grupos prioritários que o Ministério está liberando. Então, vamos lá. Qual que o Ministério já liberou? Profissionais da saúde que estão atuando. Então, se você é uma profissional da saúde que está atuando, quer dizer, que está atendendo e está gestante, sim, o seu grupo chegou sua vez, vamos assim, de tomar. Aliás, a vez dos profissionais de saúde já passou, né, dos que estão atuando, mas ela agora ela tem, digamos assim, uma autorização mais oficial dos órgãos, né? Então, seria... A Aí chancela. você vai seguir. A chancela, aquela chancela que até os médicos tinham um pouco de medo de indicar para os pacientes para tomar. E hoje, e agora, essa semana, esse assunto meio que ficou finalizado. Então, se é a sua vez de tomar vacina e você está grávida, sim, a recomendação é que você tome. Lógico, não é uma imposição. Assim como a vacina não foi imposta para ninguém a vacinação, né? Só que aí nós não vamos pegar as gestantes com mais de 80 anos, né? Nem com mais de 60 anos. Então, não vão ser nesses grupos. A gente vai estar trabalhando atualmente, então, com profissionais da saúde, os profissionais da educação, os profissionais da segurança pública, né? Que recentemente entraram nos grupos prioritários. E quando chegar a vez das comorbidades, as gestantes que têm comorbidades que estão na lista do Ministério, né? Diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, insuficiência renal, elas sim devem entrar no grupo de vacinar, tá? Então, resumindo, as gestantes que existia esse certo receio e não tinha autorização do Ministério da Saúde, a partir dessa semana temos essa autorização. A gente recomenda que tome e só lembrando que quem optar por não tomar também vai seguir normal, com todos os outros cuidados que quem tomou também tem que ter, mas não existe mais esse medo da vacinação da gestante, tá? Que bom, né? Que bom. É interessante a gente observar como algumas coisas evoluem, né? Desde que se começou a vacinação, por exemplo, para a rubéola, né? Sempre se teve muito medo de que uma grávida acabasse recebendo rubéola. E já houve uma quantidade fantástica de mulheres que tomou vacina e até hoje não tem nenhum caso publicado de bebê com malformação induzida pela vacina. Mas, de qualquer forma, a gente não prescreve. Está grávida? Não vai tomar vacina para rubéola. Não é uma prescrição, né? Acidentes podem acontecer, mas não é uma receita. Eu lembro que em 2001, a gente teve aqui em Campinas houve um surto aí de febre amarela, né? E todo mundo queria tomar vacina para febre amarela. E todo mundo tomou vacina. E aí a Unicamp, de repente, estava seguindo mais de 700 mulheres que tomaram vacina para febre amarela e estavam grávidas. E não sabiam. E aí todo mundo falou assim, e agora, né? É vírus vivo atenuado. O que vai acontecer? Não aconteceu nada. Elas foram seguidas, tiveram exatamente o mesmo segmento do que todas as outras gestantes. E isso foi comprovado, foi publicado, né? Tem um grupo de estudos que fez isso aí. Então, claro, de qualquer maneira, a gente vai continuar dizendo, olha, você está grávida? Não vai tomar vacina de febre amarela, deixa para depois da gravidez, não é uma urgência. Só que a gente está numa situação de epidemia, de pandemia, né? E aí, claro, que os riscos têm que, né, ser menores do que os riscos têm que ser menores do que os benefícios. Então, a gente acredita que é muito melhor não pegar a doença do que ter a doença. E o risco, então, de você desenvolver qualquer efeito colateral pela vacina é tão pequeno que vale a pena você tomar vacina para você não se infectar. Ou para, se você se infectar, não ter uma doença grave. Que é esse que é o objetivo
primordial da vacinação. Então, é por isso que a gente tem esse tipo de observação em relação à vacina. Claro, o ideal para as outras vacinas, né, é não tomar. Mas pensa que nós estamos numa situação diferente, né? Essa é uma doença que leva à morte das pessoas. Então, compensa muito mais você pensar em se vacinar do que deixar de vacinar. Né? Sim, sim. E Agora, tem várias... aquele medo também que eu estou vendo que algumas pacientes até escreveram aqui, aquele medo que tem de tomar a vacina, as vacinas que a gente já indica para as gestantes, né, que é a vacinação da hepatite B, a vacinação do DTPA, né, que é da rubéola, da coqueluche. Essas vacinas têm a mesma tecnologia, vamos assim dizer, da vacina, por exemplo, da Coronavac. Então, não tem que ter medo de tomar. Você já toma normalmente essa mesma tecnologia nas vacinas que são dadas atualmente. É que aí a doença nova, ela gera essas novas preocupações. Mas a vacina é segura, as outras vacinas que usam as mesmas tecnologias, elas são seguras. Então, a gente parte do pressuposto que também não vamos ter nenhum problema com essas que estão disponíveis, né? A Coronavac é do vírus vivo atenuado, a da AstraZeneca, né, que é a Oxford, é de parte não replicante, né, do vírus, então também é seguro do ponto de vista teórico e não temos por experiência de outras vacinas, tá? E não existe diferença de qual que é melhor e qual que é pior, que eu também ouvi aqui que algumas pessoas, umas 2 ou 3 já perguntaram. A gente brinca, é uma brincadeira, que na verdade é uma brincadeira séria, tem que tomar a que tiver disponível na hora que chegar a sua vez de tomar, né? As duas são seguras, não existe maior risco para a grávida de um ou para outra, as duas de que a gente tem disponíveis no Brasil, né? Tem alguns estudos em outros países que tem algumas outras vacinas bem interessantes para a grávida, mas nós não temos aqui ainda. Aqui chegar a sua vez, as duas têm a mesma segurança desse ponto de vista aí para a gestação. E que cheguem logo para todo mundo, né? E que chegue logo para todo mundo. Acho Por que... isso que quando chegar, tome que tem Toma, né? Rapidinho. Todo mundo está falando a respeito do risco da trombose aí, né? Que é o grande medo que surgiu em função de alguns poucos casos de trombose associados à da Oxford, né? Especialmente. Na Europa até o pessoal suspendeu a aplicação em alguns países, com medo que isso fosse um problema. Mas existe uma publicação clara mostrando que a incidência de trombose foi muito menor com a vacina do que com o Coronavac. Desculpa, com o próprio coronavírus. Então, a chance de você ter uma trombose pela vacina é 5 vezes menor pela vacina do que se você pegar a doença de verdade. Então, não tem nenhuma razão para deixar de tomar a vacina, né? E existe até uma publicação bem interessante, tem até um filminho que anda circulando aí pelos grupos de WhatsApp, que mostra um estudo comparativo de todas as vacinas, né? Da eficácia de cada uma delas, o que significa a eficácia, né? E todo mundo pensa que eficácia é não ficar doente. Não é isso que as vacinas estão buscando. Elas estão buscando não morrer. É isso que não morrer, não parar na UTI, e de preferência não chegar nem ao hospital. Se você pegar a doença, vai ser a gripezinha, que todo mundo achava que ia ser uma gripezinha. Mas, e aí dá para ficar em casa mesmo, né? Só para citar, né, o nosso querido. Mas, na verdade, o que se espera com a vacina é que ela reduza a gravidade da doença. Esse é o grande objetivo que se tem. Então, quanto mais gente for vacinada, melhor. Então, procure tomar vacina assim que puder. Leve seus parentes, seus pais, tios, avós e etc., né? Porque quanto mais gente tomar, melhor. Aqui, com certeza. A gente já está na fase de 65, né, Isabela, se eu não me engano? Tá, 64. Por aí, 64, 65, então já, né? Então, é óbvio que daqui a pouco vai chegar no momento em que vão começar a liberar para as pessoas de comorbidade, né? E aí é super importante que as pessoas que tenham essas comorbidades procurem também se vacinar para poder reduzir o risco. E quanto mais a gente conseguir vacinar, melhor vai ser a evolução. A gente tem que imaginar o seguinte: o vírus não vai embora.
Infelizmente. Mesmo que todo mundo seja vacinado, o vírus não vai embora. Então, a gente tem que se cuidar, né? Por Com enquanto, certeza. até que a gente tenha uma mudança de comportamento do vírus, nós vamos ter que ficar se protegendo. Não é porque tomou vacina que acabou tudo, vamos para o bar, vamos beber, nada. Isso, por enquanto, não vai dar. Muito pelo Infelizmente. contrário, né, doutor? A gente ainda tem É, que conseguir aí manter a distância, os cuidados, né? Como vocês falaram aí no comecinho da conversa, isso é muito importante, exatamente. independente da vacina, né? Uhum. O doutor Ricardo tocou aqui num ponto importante, que as pacientes também estão perguntando, a questão da trombose, da questão da trombofilia, né? A trombofilia, ela não é contraindicação, em hipótese alguma, para tomar vacina, tá? Então, quem tem trombofilia pode tomar qualquer uma das duas vacinas, não tem contraindicação. E também a trombofilia, ela não está na lista inicial que o Ministério da Saúde lançou como comorbidade para os grupos prioritários. A gente não sabe ainda como essa lista vai ser completada, porque ainda falta um pouquinho para chegar nesse grupo prioritário aí, e com certeza a equipe do Ministério da Saúde, os técnicos que estão ajudando na formação dessas listas, eles ainda não fecharam a lista, mas a lista que o Ministério soltou essa semana não contempla a trombofilia como essa comorbidade de prioridade para vacinar. Tá? Mas quem tem a trombofilia não tem nenhuma contraindicação de tomar e pode tomar qualquer uma das duas. Quando a gente fala de riscos, e esse artigo aí que está rodando aí nos grupos de WhatsApp é bem interessante, mas eu acho assim, para ajudar um pouco a gente a pensar, porque quando a gente pensa em porcentagem, é uma coisa meio vaga, né? Mas vamos imaginar o seguinte: a AstraZeneca, né, a Oxford, foram, depois do primeiro 1 milhão de pessoas vacinadas, aí foi reportado através da vigilância de fármacos. Essa vigilância funciona muito bem no mundo, no Brasil, que é quando você toma um remédio novo e todo efeito diferente você tem que comunicar, né? Então a gente chama de farmacovigilância. A farmacovigilância identificou 4 casos de trombose nesse grupo de 1 milhão de pessoas que foram vacinadas pela Oxford. Então, se a gente for imaginar, então o risco de trombose ou a ocorrência da trombose foi de 4 casos em 1 milhão. Só para a gente ter comparativamente, as mulheres que tomam anticoncepcional oral, elas têm a incidência chega de 500 a 1.000 casos em 1 milhão. Então, vamos comparar. Foram 4 com a vacina. Quem toma anticoncepcional tem uma incidência de 500, Risco maior, né? 1.200. A própria gestação tem um risco de seriam 30 casos em 1 milhão. Então, quer dizer, a gestação tem mais risco de você ter trombose do que a vacina. Tá? E se você pegar o Covid, aí foram 160 mil casos de trombose em 1 milhão de pacientes com o Covid. Então, Eita. se você pegar o Covid, você vai ter mais chance de ter trombose do que pela vacina. Não só trombose, né? É tanta coisa ruim que vem com essa doença que a gente tem mesmo que correr para a vacina, correr para se cuidar e não fugir dessa situação, né? A gente não pode brincar com isso. Não é só uma gripezinha, né, doutor? Não é. Definitivamente. E aí tem algumas pessoas aqui que querem saber, inclusive, o que vocês recomendam? Que as pessoas esperem um pouco essa pandemia melhorar um pouco mais, né? Se espera essa vacina sair, depois de quanto tempo da vacina para planejar uma gravidez? O que vocês recomendam? Tá na hora, não tá? Como que tá isso aí para vocês? Então, existe aí uma recomendação, né, logo no começo, quando surgiu a pandemia, né, as sociedades de reprodução todas já colocaram um stop, que todo mundo deveria parar o tratamento, as clínicas fecharam, todo mundo parou de fazer tratamento de reprodução assistida, e todo mundo ficou naquele stand-by, né? Bom, e aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que se percebeu que não são só 15 dias ou 2 meses que ia durar a pandemia, né? Nós já estamos indo para o final do 2º ano, praticamente, né? Metade do 2º ano. E a gente tem que lembrar que tem mulheres que não podem se dar ao luxo de ficar esperando passar a pandemia para poder engravidar.
né? Quem que é a mulher que pode se dar ao luxo? Bom, se você tem, sei lá, 18, 19 anos, 20 anos, né? Menos do que 30 anos, 35 anos especialmente, tudo bem, dá até para você adiar um pouco. Mas se você está na faixa de mais de 35 anos, não compensa. Eu acho que você deve seguir com o seu plano de gravidez e o plano de se cuidar. Você vai engravidar e vai ficar, né, evitando ser contaminada. E a hora que surgir a vacina, corre atrás. Vai ser a chance que você tem de, se por acaso ter uma doença, você ter uma evolução menos grave, né? Acho que a Isabela pode complementar. Na verdade, não existe nenhum... Tirando lá no início, quando a gente ficou todo mundo em casa por 15 dias, né? O filho volta para casa 15 dias, todo mundo achando que ia durar pouco tempo, que aí as sociedades realmente recomendaram que era para dar uma... A gente parou mesmo com todos os tratamentos de reprodução assistida, inclusive. Depois disso, óbvio, viu que não dá. E a gente está vendo que, como o doutor Ricardo mesmo falou também, o vírus não vai embora de uma hora para outra. A gente vai ter ainda uma luta grande pela frente. Então, sim, a gente tem que considerar outros fatores. Então, vamos supor assim, é caso a caso, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Aquelas mulheres que já estavam em tratamento de reprodução assistida, que não respondem bem ao tratamento, já passou dos 35, dos 40 anos, tá um pouco mais difícil ficar esperando que a situação melhore. Então, talvez, se você... E as clínicas estão fazendo todo o cuidado durante o tratamento. Então, eu acho que é um caso de priorizar nesses casos. As pacientes que estão já em reprodução assistida e são mal respondedoras, né? Mal respondedoras, aquelas que não têm aquela resposta boa que a gente quer do tratamento. E também as que, dependendo da idade. Para quem não tem nenhum desses dois casos, quer dizer, você está ali com seus 20 e poucos anos, igual o doutor Ricardo falou, tá tudo bem, não faz tratamento, dá para esperar um pouco, mas você pode, de repente, pensar em outros fatores. Por exemplo, de todo o seu grupo familiar que você tem para te apoiar. Se você ficar grávida nesse momento, a questão da dificuldade das consultas, se você vai ter que sair de casa mais vezes. Então, é isso que você tem que avaliar. Como que você encara uma gestação nessa atual situação? O que vai mudar na sua rotina que você acha que você consegue? Por exemplo, se você conta muito com os seus pais, que são mais idosos, para ajudar a criança que você está planejando. Nessa fase, você vai poder deixar seu bebê ou pedir seus pais para te ajudarem? Por causa da pandemia, a gente vai manter esse isolamento com os idosos? Então, assim, coisas para se pensar, né? Não temos uma receita, aí tem que ser sentado o casal, bater... assim, a gente avaliar a história da família e entender um pouco melhor. Mas não existe uma recomendação, não pode ter de jeito nenhum, né? Eu acho que é uma decisão muito individual, né? É quase que é uma decisão palpitada, né? Porque a gente não tem muitos números para apresentar e nem para falar assim, a partir de julho vai estar tudo normalizado. Então vamos aguardar julho? Isso seria um ponto de apoio. A gente não tem esse ponto de apoio. Então, sempre trabalhar... E tivemos várias promessas, né? Durante todo esse período de pandemia, de que tal mês vai ficar tudo bem, tal mês vai acontecer isso. E até agora, a gente não teve nenhum resultado, de fato. Então, a gente tem mesmo que aguardar. Eu sou completamente cético a acreditar que as coisas vão melhorar até o final do ano. Eu não acredito. Alguém pode jurar para mim, por Deus, que vai tudo ter passado? Eu não acho que não. Eu acho que até o final do ano, a gente talvez atinja aí mais de 50%, 60% da população vacinada. Vai melhorar com a situação, mas passar, não. Infelizmente. O vírus vai continuar aí. Acho que vai demorar para a gente conseguir sair, né? Para a gente conseguir viajar. Abraçar. Abraçar, né? Conseguir beijar quem a gente gosta. Tá difícil, né, doutor? Tá tudo difícil, tá tudo complicado, né? Então... infelizmente. Bom, eu tô olhando aqui que a gente só tem mais 10 minutinhos para a live acabar e tem um monte de pergunta para a gente responder. E eu queria ver com vocês se eu posso depois recolher essas perguntas e mandar. A gente talvez faça um videozinho para responder nos stories, não sei. Mas eu queria muito mesmo que vocês contassem um pouquinho mais sobre o Instituto, como que ele funciona, para as pessoas que estão aqui, né, acompanhando a live, para poder acompanhar o trabalho de vocês também.
saber um pouco mais, buscar informações. Eu sei que tem muitas mulheres aí tentando engravidar que precisam de ajuda de profissionais como vocês. Então, queria que vocês contassem um pouquinho para a gente da história de vocês. O Instituto é uma parceria de clínicas e de médicos e de profissionais da saúde, né, nutricionistas, que trabalham em um objetivo único, que é oferecer um tratamento e um atendimento de qualidade para a mulher e para os homens, né, que também possam ser tratados lá. Nós temos dentro do Instituto um endocrinologista, tem um grupo que trabalha com a medicina de qualidade de vida, com acupuntura, e tem também uma forte parte de tratamento voltado para a mulher, né, na parte feminina. São vários ginecologistas que trabalham na área de reprodução, na gestação, na ginecologia propriamente dita, né, no atendimento à mulher na fase mais tardia da vida, na menopausa. Então, o Instituto busca dar um atendimento mais global, tanto para o homem quanto para a mulher. Essa ideia, na área de clínica também, né? Na clínica geral, a gente tem atendimento. Né? E a Isabela é nossa parceira, já faz o quê, Isabela? Não vamos falar quanto, né? Alguns aninhos. Não vamos soltar esse spoiler, né? Mas a gente já tem bastante tempo. Isabela foi uma aluna de mestrado e doutorado, né, que a gente acabou participando da formação dela e junto depois começou a desenvolver um trabalho dentro da clínica, né, Ricardo Barini, e depois agora faz parte desse grupo de colegas, né, que disponibilizam um atendimento, então, para todos. A gente tem aí os contatos dentro do Instituto Barini, dentro do perfil Instituto Barini, né? E acho que era mais ou menos isso. A Isabela pode contar um pouco da história dela também. Não, na verdade, acho que o doutor Ricardo ele já resumiu toda a trajetória, assim, né? Na verdade, já tem um tempo já que a gente trabalha esses campos aí dentro das fases da vida da mulher, né? E nos últimos anos, sei lá, nos últimos 2 anos, talvez, a gente perde um pouco da noção do tempo quando a gente põe a pandemia no meio, né? Parece que a pandemia deu uma enxugada no nosso tempo, né? Tem coisas que eu conto que são 2 anos, eu acho que foi o ano passado. Verdade. Foi surgindo a ideia da gente ter um grupo mais robusto, assim, com mais pessoas, para que a gente pudesse dar um atendimento também mais completo. E durante muito tempo foi só eu e o doutor Ricardo na clínica. Algumas pacientes aqui já até escreveram, né, que me conhecem lá de muito tempo. Quando eu tinha cara de menina ainda, né, alguém escreveu aqui. Eu acho que eu não tô com cara de menina mais, mas enfim. A gente tem esse acompanhamento com esse olhar mesmo diferenciado. As pacientes, a maioria das vezes, vêm referenciadas de outros serviços, de outros médicos, elas vêm com uma história de vida, né? Histórias lindas, mas histórias completas, histórias cheias de detalhes, cheias de perdas, cheias de dificuldades. Então, a gente tem esse olhar já diferenciado para esse grupo específico, e aí a gente ampliou também para as mulheres de uma maneira geral, que aí o Instituto ficou com uma cara geral agora, e a gente gosta bastante do que a gente faz. O doutor Ricardo, ele mesmo já falou, ele que fez a minha formação, né, depois do mestrado, doutorado, e a gente tem uma maneira de pensar bem parecida. A gente usa um protocolo único de tratamento. Acho que esse é um diferencial do Instituto, que com qualquer um dos médicos que você marcar a consulta, que você for atendido, você não vai ter divergências de protocolos, divergências de atendimento. Acho que isso também é legal nesse mundo que cada hora a gente fica sabendo de uma coisa, é difícil, né? Da gente procurar um lugar onde no mesmo lugar a gente consiga ter todas as informações que a gente quer. Sim, é muito difícil, né? Por vezes a gente, enquanto paciente, fica de fato muito perdido, não sabe, recebe um diagnóstico ou fala sobre um processo com o médico e procura outra informação completamente diferente.
e a gente se sente insegura até de saber por onde seguir. E quando a gente encontra profissionais competentes como vocês, fica mais fácil da gente tomar algumas decisões, né? E a gente consegue ver isso aqui pelo carinho que vocês estão recebendo aí de várias pessoas, agradecendo pelos filhinhos que estão aí já bonitos, crescidos, né? Graças a vocês, graças ao profissionalismo que vocês têm, tá bom? Aí daqui a pouquinho, quando a gente encerrar a live, eu vou deixar marcado já aqui para o Instagram de vocês, para que as pessoas possam seguir. Tem gente pedindo aí para a gente salvar a live, a gente vai salvar a live para quem não conseguiu assistir tudo, conseguir ver, né? E aí eu posso fazer assim, das caixinhas de pergunta, eu posso deixar aqui no nosso story, depois eu vou encaminhando para vocês? Tranquilo. Pode mandar. Pode então mandar, tá bom. Pode mandar no perfil do Instituto, a gente vai dividindo também aí para ir respondendo. Vamos tentar responder a todas as questões aí. Então fica combinado, mando por lá para vocês. Quero deixar o meu carinho para vocês, um agradecimento em nome de todas as mulheres que foram cuidadas, em todas as famílias formadas por vocês. Quero deixar um grande abraço e muito sucesso, viu, para vocês dois. E para todo o pessoal do Instituto que vocês fazem parte. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Gente, um beijo grande para todo mundo que acompanha a gente aqui na live. Então ela vai ficar salva. E eu vou deixar aqui já o arroba de todo mundo, para vocês correrem lá e começar a segui-los também, e ter mais informações com esses profissionais maravilhosos. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Mais uma vez, muito obrigada a vocês dois que participaram aqui com a gente também. Obrigado, até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchauzinho.